Graça e a paz, amém, queridos? Vamos abrir a palavra. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4:10. Nós queremos continuar hoje, domingo retrasado. Nós compartilhamos um pouco sobre equipando, preparando os santos. Falamos da primeira parte, queremos agora falar a segunda parte a respeito, amém? Diz assim a palavra de Deus: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Teu amor, por Tua bênção, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, na certeza que nós estamos aqui atraídos pelo Senhor, que é o Senhor mesmo que tem nos chamado à Tua presença. E na certeza, Senhor, de que quando nós estamos reunidos em Teu nome, como igreja, família de Deus, povo de Deus, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ministra o nosso coração, nos edifica, Pai. É a nossa oração em o nome de Jesus. Queridos, nós compartilhamos, temos compartilhado há algum tempo sobre esse texto de Efésios, e na última vez que eu compartilhei, falei sobre equipando os santos, preparando os santos. E a palavra diz aqui que Deus concedeu, no verso 11, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos ou ao equipamento dos santos, para que os santos sejam equipados, para que eles pudessem cumprir o seu chamado. Amém? Vou recapitular aqui bem rapidinho que eu falei domingo retrasado. Bom, nós compartilhamos também que esse equipamento já foi nos dado em Cristo, amém, queridos? Não é que pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres tenham a condição de trazer algo que a gente não tenha. Na verdade, nós já fomos equipados em Cristo, recebemos do seu Espírito Santo. O que a palavra traz é a revelação de quem nós somos e vai nos dando essa mudança de entendimento, essa transformação de entendimento, essa construção da verdadeira identidade, para que, sabendo quem nós somos, qual que é a vontade de Deus, cumpramos o seu propósito. E esse processo de transformação que vai nos levando à maturidade é o que a gente chama de santidade. Porque a santidade é esse processo em que nós vamos conhecendo o coração de Deus e vamos vivendo a partir desse conhecimento, amém, queridos? Então Deus nos equipou, já nos deu as condições, já nos habilitou para revelarmos a vocação que nós temos de acordo com a natureza paterna de Deus. E a natureza paterna de Deus, ela é multiplicadora de filhos, amém, irmãos? Então nós temos que compartilhar também que os encontros da igreja, que o tempo de comunhão, de convívio, deve ser gerador de maturidade. E a maturidade faz com que a gente assuma a responsabilidade de cumprir um propósito e uma vocação. Amém, irmãos? E quando a gente assume essa responsabilidade, esse propósito, essa vocação, nós nos propomos a sermos pais espirituais daquelas pessoas que Deus está nos chamando também, está chamando também para caminharmos conosco. Então, nós conhecemos a natureza paterna de Deus, o amor de Deus com que nos amou, que nos chamou em graça, mas também a gente assume a responsabilidade de gerar filhos para Deus. Amém, queridos? É você deixar de ter a perspectiva só do filho que só recebe, mas você ter a perspectiva do filho maduro, que já sabendo quem é o pai, conhecendo o pai,
sabendo a vontade do Pai, você se tornou então agora um filho que cresceu, que é maduro, que é responsável e assume a responsabilidade de multiplicar essa natureza bendita de Deus, que essa natureza de Deus ela é multiplicadora de filhos, amém, irmãos? Deus está chamando filhos, Deus está reunindo seus filhos. Então, quando a gente cresce em maturidade, todos nós então assumimos esse compromisso de sermos irmãos maduros que estão gerando filhos para Deus, amém, querido? Que assume a responsabilidade de levar o quê? Outros à maturidade. Como é que eu vou trabalhar essa perspectiva? Sendo primeiro responsável e ajudando outros a crescer em maturidade, amém, irmãos? Ok? Até aqui está beleza? Entendido? Posso prosseguir? Amém? Então, santidade é a expressão viva do que já foi feito dentro de nós. Então, a maturidade é que agora eu já vivo isso, eu apenas não recebi, mas eu já estou vivendo, amém? Então, na verdade, nós compartilhamos também que a santidade é o homem interior se expressando exteriormente. É quando a minha vida vai expressando quem nós somos. Então, na verdade, a santificação é um processo de transformação da consciência de tal modo que essa identidade e essa natureza não são apenas um comportamento, mas é a expressão natural de quem nós somos, amém, irmãos? Aleluia! Nós falamos também, compartilhamos, que santidade não é para que eu veja Deus, amém? Nós compartilhamos lá em Hebreus 12, 14, santidade é para que eu, tendo visto Deus e sendo santo, a minha vida agora revele Deus, para que outros conheçam a Deus, amém, irmão? Para que as pessoas conheçam através da minha vida o que é ser filho de Deus, como é que um filho de Deus se comporta, como é que um filho de Deus vive, quais são os seus motivos, quais são os seus valores, amém? Então Deus nos equipou dando todas essas condições. Outra coisa que nós compartilhamos também é que a essência da santidade está enquanto do coração de Deus pode ser revelado através do nosso coração, amém? Então o crescimento de santidade e a medida da santidade é o quanto do conhecimento de Deus, né, do coração de Deus, pode ser revelado através do nosso coração, amém? E nós compartilhamos que os elementos de santidade são o que então? Duas coisas eu compartilhei. Quais são os dois elementos da santidade, em que Deus trabalha a santidade? Agora eu vou ouvir vocês, fala. Eu vou tirar o microfone aqui da frente, quero ouvir vocês. Esses dois, né? Quais são os dois elementos da santidade, irmãos? Primeiro, palavra. Segundo, oração. Pela palavra e pela oração todas as coisas são santificadas, amém? É pela palavra. Então, porque a palavra vai me separando, vai transformando o meu coração, vai mudando o meu entendimento. E ouvindo a palavra, essa mudança de entendimento se dá pela oração. Uma vez que eu conheço a palavra, e agora eu oro para que esse conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, da sua vontade, do seu propósito se cumpra em mim primeiramente, amém, irmãos? Então esse processo de transformação é pela palavra e pela oração, que foi que nós compartilhamos, que nossa disposição hoje era compartilhar um pouco sobre isso, amém? Então eu vou compartilhar principalmente sobre isso. Se alguém quiser lembrar melhor sobre o que foi compartilhado, o culto está gravado, está no Instagram, né, Kennedy? Também está na Spotify e outros podcasts que tem por aí, que eu não sei qual exatamente. Mas aí você pode procurar, da igreja tem, você pode procurar lá, tá bom? Amém? Então, primeiro eu quero compartilhar a respeito dessa questão, então, da palavra e da oração. Amém? Não existe, irmãos, preste atenção agora, querido, não existe outros elementos de santificação a não ser a palavra e oração. Esses são os meios. Nada pode produzir santidade. Regras não produzem santidade, métodos não produzem santidade. Certos processos, certos procedimentos não produzem santidade. A santidade ela não é produzida. A santidade ela se expressa por esse conhecimento. Então é quando eu vou expressando de fato quem eu sou. E o caminho é a oração e a palavra. Por isso a palavra é tão importante, amém, queridos? Por isso que nós precisamos tanto da palavra.
Eu quero, para a gente entender um pouco aqui, contextualizar, abre comigo a palavra em Atos capítulo 6. Aliás, eu vou ler o verso 1 para entender melhor. Diz assim, Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os gregos, que os helenistas aqui são os gregos, eles estavam murmurando contra os hebreus, porque as viúvas gregas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Verso 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja que logo no início da igreja, na questão da ação social que havia ali, do cuidado que havia com as pessoas necessitadas, houve uma murmuração, porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas. E aí é claro que as pessoas levaram isso até os apóstolos. E aí eles falaram, não é razoável que a gente deixe o ministério da palavra por causa disso. Eles não estavam dando menos importância a isso, mas eles tinham entendido o chamado, assim como Paulo afirmou que Deus concedeu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, com um propósito, para a edificação da igreja. O ministério da palavra tem uma posição central na igreja, amém, irmãos? E eles estavam ali começando. A igreja é fundamentada no ensino dos apóstolos, amém? Nós somos uma igreja apostólica, toda igreja cristã, que é cristã na sua essência, ela é apostólica, porque ela é fundamentada no ensino dos apóstolos, que trouxeram a palavra, que Deus revelou a palavra, que ministraram a palavra, amém? Que foram instrumento de Deus, que pelo Espírito Santo trazer a palavra escrita, como nós temos hoje, amém, queridos? Então eles falaram, olha, chamem alguns homens cheios do Espírito Santo, eles vão cuidar disso, porque o chamado que eles tinham dos apóstolos era da palavra. Ele falou assim, nós vamos dedicar o quê? Eles foram dedicar o quê, irmãos? A palavra e a oração. O que você entende disso? Qual que é a dificuldade do momento da igreja? A igreja acha que apóstolo, pastor, evangelista, profeta e mestre, eles têm que fazer todo o serviço da igreja. Não é assim, irmão? Normalmente a gente pensa. Todo quanto é serviço você lembra de um pastor, ou de um evangelista, ou de um apóstolo, ou de um profeta, ou de um mestre, para eles fazerem o serviço. Mas o serviço seria desempenhado por quem? Por quem? Por todos. O ministério, os 5 ministérios que são associados à palavra, é para que a igreja seja edificada, no sentido que ela seja equipada, que ela se lembre pela palavra, seja santificada pela palavra, cresça em maturidade e cumpra o chamado e a sua vocação, até que todos cheguem à maturidade. Está vendo? Então a gente precisa, primeiro, diante dessa revelação da palavra, porque nós estamos aqui diante da palavra, e a oração, então pela palavra eu conheço a vontade de Deus, amém, querido? Pela palavra eu conheço a vontade de Deus, pela oração eu me rendo à vontade de Deus, amém, querido? Pela palavra e pela oração, porque você pode vir aqui, por exemplo, um dia como hoje, ouvir a palavra, ter até um certo entendimento da palavra. Qual que vai ser o nosso desafio depois, irmão? Depois de ouvir a palavra, que a palavra fala da vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não? Deus não tem falado com a igreja, irmão? Deus tem falado com a igreja? Deus tem falado de forma clara? Deus tem falado de forma abundante ou não? Deus tem desenhado? Sim ou não? Qual que é o problema? Fala. É oração, querido. É orar em cima dessa palavra. É orar para que essa palavra, que é a vontade de Deus, se cumpra primeiramente em mim. Esse é o processo de santificação. Então, às vezes, a dificuldade da caminhada cristã é que Deus levanta o ministério da palavra, levanta pastores, ele levanta apóstolos, ele levanta profetas, ele levanta pastor e mestre. Não tem faltado, irmão, jamais faltou na igreja do Senhor Jesus, por todos esses anos, a palavra.
Qual foi sempre a dificuldade? A oração. Ou até o mesmo menosprezo da palavra. O que os apóstolos não poderiam fazer era orar no lugar dos outros. O que o pastor não pode fazer é orar no lugar do outro. Eu posso orar em favor do outro, mas orar no lugar eu não posso fazer. Eu tenho o ministério da palavra e nós precisamos cumprir esse ministério com zelo, com responsabilidade, com dependência de Deus. Amém, querido? Todavia, a oração por essa palavra revelada a respeito de cada vida é o compromisso que cada crente maduro precisa ter. Amém, querido? Aleluia. Então, os apóstolos, eu acho fantástica essa postura aqui no capítulo 6 de Atos, porque eles não se renderam ao desejo. Porque a tendência é essa, as pessoas falam que no meio da igreja tem a tal da regra de 80-20. Você conhece a regra do 80-20? Sabe o que significa essa regra? 20% trabalha, 80% assiste. Misericórdia, né, irmão? Porque é uma incompreensão, é uma infantilidade. Uma igreja onde uns poucos estão comprometidos e trabalham, o resto é assistente, é uma imaturidade. E qual que é o problema? Que se pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres vão se render ao desejo da igreja que esses ministérios cumpram todo o serviço da igreja, ou se esses ministérios, os 5 ministérios, que são os ministérios da palavra, permaneçam firmes no seu chamado, que é a edificação da igreja. E não se renda ao desejo da igreja que a gente faça tudo, também, querido? Sim. Por isso que tem gente que fica emborrada com o pastor, porque queria que eu fizesse, irmão. Só que se eu fosse capaz de fazer o serviço de 300, talvez eu até fizesse, talvez eu faria. Mas é impossível. Amém, querido? Então o ministério não é esse. O ministério da palavra é para a edificação da igreja, é para que esse equipamento que já foi nos dado pelo Espírito Santo venha à luz, pela palavra. Amém, queridos? Está bem claro? Pergunta para o seu irmão, está bem claro mesmo, sério? Está desenhado? Está explicado, esclarecido? Amém? Bom, querido, então, não existe não há outros meios, não há outros elementos. Amém, querido? Que vai produzir essa transformação. É pela palavra que nós recebemos a revelação de Deus. E essa palavra precisa ser encarnada em minha vida. E é respondendo essa palavra de forma afirmativa em uma vida de oração. Então a vida de oração é para que eu responda, ouça bem, a vida de oração, presta atenção, para que é a vida de oração? A vida de oração é para que eu responda de forma afirmativa a palavra de Deus. A oração é para que eu responda de forma afirmativa, uma vez que eu conheço, agora eu preciso responder de forma afirmativa essa palavra. É para isso que a gente deve orar, amém, querido? Ainda que métodos, estratégias, estruturas sejam úteis, eles não são os meios, não são os elementos santificadores, somente a palavra. Nada pode substituir a palavra, oração, amém, querido? E aí, quando você pensa na palavra, o que é a palavra? Que é a palavra que me santifica. É qualquer palavra, irmão? Não. É a palavra testificada e revelada pelo Espírito Santo. Amém, querido? A palavra é testificada e revelada pelo Espírito Santo. Então, todo o conselho de Deus, ele está expresso em sua palavra. E tudo que Deus quer falar para mim e para você, presta atenção nisso. Tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração como igreja está expresso na sua palavra ou pode ser deduzido da palavra de forma lúcida, lógica e clara. Então, não existe nada na palavra que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração que não possa ser deduzido de forma lúcida, lógica e clara. Porque para que Deus te deu a capacidade lógica, de pensamento lógico? Por que você acha que Ele te deu esse pensamento lógico? Ora, Ele me deu essa capacidade para que eu compreenda. Porque uma vez compreendida a palavra, eu possa viver essa palavra de forma lógica. Porque às vezes existem muitas coisas, aparentes mistérios, etc. Não existe nada disso, irmão. Existe a palavra revelada. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que ouve a tal das profetadas, que são palavras que não têm fundamento na verdade bíblica e que não pode ser compreendida de forma lógica, mas que não se fundamenta e que não é testificada pelo Espírito. Então nem toda palavra é palavra de Deus, amém, querido? Nem toda palavra que você vê na internet
é palavra de Deus. Nem toda palavra que é proferida por pessoas, ainda que possam ter títulos, seja de pastor, seja de apóstolo, seja de profeta, seja de padre, seja lá o que for, é palavra de Deus, nem toda. Porque se ela não for testificada no Espírito, e se ela não for fundamentada na palavra de Deus, e se ela não pode ser compreendida de forma lúcida e lógica, pela palavra de Deus, explicada pela palavra de Deus, ela não é palavra de Deus. E esse é um problema, porque o povo ouve muita palavra, que não é palavra de Deus. Amém? Então a palavra de Deus é a palavra que é revelada pelo Espírito e ela é testificada em nosso coração. E a palavra de Deus, ela tem a virtude de cumprir um propósito, amém, querido? Então aquilo que é a palavra de Deus cumpre um propósito de Deus. Então ela é lógica e ela é clara porque ela está associada ao propósito que Deus tem para nossas vidas. O propósito de Deus na nossa vida, o último, qual que é o propósito último de Deus na minha vida e na sua vida, irmão? Que Ele seja conhecido. Eu e você fomos criados para a glória de Deus, amém? E qual que é o propósito último que tem? Deus me chamou como filho, Ele nos adotou em Jesus Cristo, amém? Ele nos fez família de Deus, tudo isso faz parte do propósito. Mas no final, neste tempo, neste século, tudo isso que Ele está fazendo, toda a justificação que há em Jesus, tudo aquilo que Deus está operando, é para esta era, é para este tempo, e é para que Deus seja conhecido, amém, irmão? A glória de Deus é a revelação dele. Então, o propósito maior da minha vida e da sua vida é a glória de Deus. Então você foi abençoado para quê? Para que Deus seja conhecido. Tudo aquilo que se chama bênção na sua vida e que não é para que Deus seja conhecido, não é bênção, é falso. Não é bênção. Tem coisa que fala assim, que bênção isso. Aí eu falo, não pode ser bênção. Porque se for bênção, isso tem que contribuir para que Deus seja conhecido através das nossas vidas. Amém, irmão? Sim ou não? Está entendendo isso? Porque existe muita confusão, é muito fácil chamar as coisas de bênção. E parece que tudo que é chamado de bênção vem da parte de Deus. Nem toda bênção, assim como nem toda palavra é palavra de Deus, nem toda bênção, entre aspas, é bênção de Deus. Porque toda bênção contribui para que eu seja semelhante a Jesus. Toda bênção contribui para que a minha vida revele Cristo, amém, querido? Toda bênção contribui para que eu cresça em maturidade. A bênção é para isso. A bênção de Deus sobre a minha vida é para cumprir um propósito. A bênção de Deus sobre a minha vida não é para que eu me torne mais egoísta, não é para que eu seja arrogante, não é para que eu seja orgulhoso, não é para que eu sinta melhor do que os outros. Não, não é para nada disso. Entende isso, querido? Então agora você vai abrir comigo a palavra lá em Isaías. Volta agora lá em Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 55. Verso 8. Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém, querido? A palavra que é a palavra de Deus tem essa virtude extraordinária de não voltar vazia. E se ela volta vazia na sua vida é porque você não tem considerado palavra de Deus. Porque você pode vir no culto, por exemplo, e achar que é palavra do pastor. Mas não é palavra minha. É palavra de Deus. Você pode achar que é palavra de algumas pessoas que pensam mais ou menos dessa forma. E ela voltará então vazia, porque você não considerou palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem o poder de, recebido como palavra, de não voltar vazia. Ela tem essa virtude. E ela vai fazer o quê? Por que ela não volta vazia? O que a palavra diz aqui? O que o próprio Deus diz através do profeta? Assim será, verso 11, a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. E a palavra foi designada a mim e a você
para nos conduzir em santidade. Amém, querido? A resposta minha e sua, a palavra de Deus é santidade, é separação, é ser transformado, é não se corromper no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, o que Deus está propondo para nós, o que a palavra diz aqui para nós, é que a gente seja diligente em ouvir e aplicar a palavra, em colocar essa palavra em prática. Amém, querido? Também, além da palavra de Deus, nós contamos com a instrução do Espírito Santo. Amém? Agora você vai comigo lá em João 14, Evangelho de João, volta lá, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus, antes de ele ascender aos céus, ele fala aos discípulos, então, que fala: olha, eu vou enviar o Espírito Consolador, que estará em vós. Porque é diferente do Espírito, da operação do Espírito no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito operava nas vidas das pessoas, e ele ainda era o Espírito que estava fora, não era o Espírito dentro. Agora não, em Cristo o Espírito Santo coopera. Ele não opera, ele coopera, ele está em mim, ele testifica, e nós temos no nosso Espírito essa testificação do próprio Espírito. Amém, querido? Que a palavra que está sendo ministrada de nós é a palavra de Deus. Por isso que ele fala: ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então Jesus fala: eu vos tenho dito a palavra do Pai, não é que ele fala? E quem me ama guardará as minhas palavras. E a palavra que eu falo para vocês não é a palavra minha, é a palavra do Pai. Eu não vim falar da minha parte, eu vim falar da parte do Pai. Então Jesus é o que? Ele é o verbo da vida. Ele é a palavra encarnada, amém, querido? Que ele veio não só falar, mas ele veio expressar a verdade e a vontade de Deus. Amém? E a palavra diz em João 17 que ele fala que ele se santifica a favor dos discípulos. Ele fala: santifica-os pela tua palavra, a tua palavra é verdade. Se você lá vendo o Evangelho de João 17, na oração sacerdotal, mas ele fala assim: e a favor deles eu me santifico. Como é que Jesus se santifica? Como é que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, se santifica? Ele se santifica na medida em que ele se dispõe a sua vida para que seja expressão de quem? Jesus se santifica à medida que ele dispõe a vida dele para ser uma expressão da verdade. Você e eu nos santificamos quando nós dispomos as nossas vidas para ser uma expressão da verdade, da vontade de Deus. Não de qualquer realidade, mas da verdade, daquilo que nós somos nele, daquilo que é o propósito dele para nossas vidas, daquilo que é a sua intenção para mim e para você, daquilo que ele deseja falar com as pessoas que relacionam conosco através de Cristo em nós. Amém, querido? Então, santificação, me santificar, eu me santifico na medida em que eu me disponho, que eu disponho a minha vida diante da palavra e pela oração, para que a minha vida seja uma expressão da verdade. Amém, querido? Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém, querido? Assim como ele é a verdade, ele é a expressão viva da vontade de Deus e do propósito de Deus para o homem, filho de Deus, nós precisamos ser. Amém? Você crê nisso, querido? Que é possível? Porque a gente pensa que isso pode ser algo que é inatingível. E se for apenas por um esforço humano, é inatingível. Isso se alcança pela fé. Quando eu creio na palavra que diz que essa é a vontade de Deus, aí eu oro de forma afirmativa diante da palavra que foi ministrada.
Amém, querido? Como é que a gente ora? Aí você vê que então santidade não é uma coisa que é produzida, mas é uma coisa que é reconhecida e que é expressa. Então a santidade é quando Deus é reconhecido em minha vida e na sua vida, quando Deus é reconhecido no meio da igreja. Amém, querido? A santidade da igreja é quando Deus é conhecido. Amém? Então a santidade é esse empenho em conhecer a verdade pela palavra de Deus e através de uma vida de oração tornar-se uma expressão visível da verdade. Então a primeira coisa, a palavra. Então uma coisa nós podemos afirmar, irmão: orar sem conhecer uma palavra provavelmente é uma oração vazia, porque o fundamento da oração é a palavra. Nós oramos por causa da palavra. Nós oramos porque nós já conhecemos a vontade de Deus. E eu oro agora em linha com essa palavra. Eu conheci irmãos e irmãs que viveram grande dificuldade na sua vida e que eram pessoas que oravam. Mas sabe qual que era o problema delas? Elas não oravam em linha com a palavra. Então, é muito fácil você cair em engano, se enganar a respeito de oração, quando você ora sem conhecer a vontade. Jesus orava, irmão? Sim ou não? É bem claro que Jesus tinha uma vida consistente de oração. Na verdade, Jesus orava sem cessar, em todo o tempo. O que variava na oração de Jesus, e que deve ser o que varia na nossa oração, é a intensidade com que nós oramos. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o que ele diz lá? Orai sem cessar. Como é que orar sem cessar? É uma vez que eu conheço a vontade de Deus e a palavra de Deus, todo o tempo eu estou buscando a vontade de Deus e orando para que essa vontade se cumpra em mim. Às vezes eu posso orar com forma mais intensa, separo um tempo, vou para um lugar fechado, para um lugar secreto, para um lugar íntimo e oro com mais intensidade. Mas enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo, enquanto eu dirijo, enquanto eu estou fazendo outras coisas, eu continuo orando, eu continuo procurando conhecer a vontade de Deus. Amém, querido? E orando de acordo com essa vontade e conhecer o coração do Pai, porque a santidade fala do tanto que eu conheço o coração do Pai e como que eu expresso esse conhecimento que eu já tenho do coração de Deus. Amém, querido? Então, é pelo ministério da oração que nós vamos tornando os nossos pedidos manifestos. Então nós devemos fazer pedidos a Deus de fato, mas através daquele que ora conhecendo a vontade de Deus. Jesus, ele ora de acordo com a vontade de Deus ou com a vontade dele? Para ler, faz uma experiência e vai estudar, pega ali o Novo Testamento, pega os evangelhos e vai ver as orações de Jesus. Você vai ver Jesus orando de acordo com a vontade do Pai. E mesmo quando a vontade que estava no coração dele, que ele revela, no Getsêmani, no momento de grande aflição, que ele sentiu todo o peso, que ele ia carregar sobre ele, e que ele fala assim: Pai, passa de mim esse cálice. Aí diante da vontade de Deus, o que ele fala de novo? Todavia, seja feito segundo a sua vontade, porque foi exatamente para esse propósito que eu vim. Ele permanece santo, porque mesmo quando o sentimento de Jesus, porque ele veio como homem, ele tinha sentimentos como eu e você, estava totalmente contrário à vontade de Deus, ele ora para que seja feita a vontade do Pai. E é nisso que ele se santifica. Aí ele fala que ele se santifica ao nosso favor. Então agora vamos trazer isso um pouco para a prática. Você deseja que Deus alcance a sua casa, seus queridos, seus amados? Sim ou não? Quem aqui deseja? Levanta a mão, por favor. Aleluia, todos nós desejamos. Pergunta: você está se santificando em favor da sua casa? Você se santifica em favor das pessoas queridas? Você se santifica em favor da sua família? Veja que a gente tem dificuldade, a gente ora desejando que Deus faça isso. Mas o que a palavra de Deus diz é que Ele quer nos santificar para que outros conheçam Ele. Ele fala assim: santificai-vos, sem a qual ninguém verá o Senhor. A minha casa não verá o Senhor se eu não me santificar em favor da minha casa. Os meus filhos não conhecerão o Senhor
se eu não me santificar em favor deles? Você se santifica em favor de seus filhos? Irmão, Adriano estava chamando aqui as crianças foram orar. Foram lá para o cultinho, né? Orar não, foram para o culto, certamente elas oram lá também. Qual que é o desafio que você acha dos ministros e das ministras das crianças? É ir lá e ministrar alguma palavra? Você acha que esse é o maior desafio deles? Eu vejo o ministério reunindo, eu vejo o ministério preparando palavra, eu vejo eles fazendo recorte, dá um trabalho danado. Pensa o trabalho que dá ministrar para a criança. Você manter a criança atenta, tem toda uma dinâmica que tem que ser utilizada. E eles fazem esse trabalho. Mas você acha que esse é o maior trabalho? Qual que é o maior trabalho, então, dos ministros e ministras que ministram para as crianças? Fala para mim, o que eles têm que fazer em uma palavra? Santificar-se. Porque eu posso vir aqui de forma desorganizada, às vezes, meio corrido, preparo uma lição, organizo, leio a lição, trago o material e posso ministrar uma lição para eles. Mas a pergunta é, eu estou me santificando em favor deles? A minha vida revela Cristo. A minha vida está falando de Deus. A minha vida fala da glória de Deus. A forma como que eu ministro, a forma como eu cuido deles, a forma do testemunho, o exemplo que eu dou, fala disso. Amém, querido? A gente pode chegar na nossa casa e pregar o Evangelho. E você pode falar a verdade do Evangelho. Mas a gente não se santifica. Aí isso é uma coisa supersticiosa. Isso é superstição, isso é uma coisa pagã, essa atitude. Agora, a atitude dos filhos de Deus, eu me santifico em favor da minha casa. Amém, irmão? Quem é que trabalha e tem patrão aqui? Falei para mim, levanta a mão. Pode levantar. Você se santifica em favor do seu patrão? Ou você desce a lenha nele? Quando ele te contraria, ou quando ele não paga o salário que você quer, ou ele não te considera, quando ele comete os erros dele, que certamente ele comete os erros, a diferença não é se o patrão erra, é se ele erra muito ou pouco. Mas, então, irmão, você veja como é que às vezes a nossa relação é complicada. Eu fico pensando o seguinte: se você é patrão, se você tem funcionário, a pergunta é, se você se santifica em favor de seus funcionários? Você está se santificando para que a sua vida seja, na relação de trabalho, uma expressão de Deus? Deixa eu fazer a pergunta mais inicial, né? Você ora por eles? Você ora pelo seu patrão? Dificilmente a gente se santifica em favor de quem a gente não está orando, né, querido? Aí a favor de quem a gente não ora, eu falei semana retrasada, a gente julga. E uma marca da santidade, um dos fundamentos principais da santidade é não julgar. Porque Jesus, ele diz que ele não veio julgar, eu vim salvar. Julgamento é uma marca da infantilidade, da imaturidade. A maturidade nesse processo de separação e de santidade é não julgar. Mas é antes oferecer para o outro a minha santidade. Diante do erro do outro, eu ofereço quem eu sou. Eu ofereço quem eu sou em Cristo. Quando alguém errar, de vez de eu julgar a pessoa pelo seu erro, eu ofereço a minha santidade, a minha vida em Deus. Eu ofereço o testemunho que eu posso dar. Quando alguém erra comigo, o que eu preciso oferecer para ele, irmão? Bom, eu não vou responder, eu vou perguntar. Volta lá, Mateus. Agora volta, tá aí, já estava no Evangelho de João, você vai em Mateus capítulo 6, verso 9. Oração dominical, né? Jesus ensina oração. Quando ele está ministrando ali, né, o Sermão do Monte, como se deve orar. O que ele diz na oração lá? Começa como? Portanto, vós, filhos, ele está falando com filhos de Deus, orareis assim: Pai nosso. Começa assim, né? Não é Pai seu, né? Pai nosso, né? Nós somos família, amém, irmão? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ué, como é que o nome de Deus é santificado, filho? Quem que é a expressão de Deus na terra? Quem, irmão?
nós. Ele é santificado à medida que eu me santifico, que eu me separo, no sentido para que a vida de Deus seja conhecida através de mim. Então, ok, santificado seja o teu nome, vem o quê? O teu reino, seja feita a tua vontade. Então eu estou orando para Deus, eu sei que a vontade de Deus deve ser feita, então eu tenho que orar: Deus, faça a sua vontade. Deus, eu quero a sua vontade para mim nessa área. Qual que é a tua vontade para mim nessa área? O que o Senhor deseja que eu faça? Então eu estou buscando a vontade de Deus. Quando eu estou buscando a vontade de Deus em oração e respondo aquilo que Deus tem para mim, eu vou sendo transformado e santificado. Esse processo é crescente, está crescendo na minha vida, amém, querido? Quando eu conheço e respondo de forma afirmativa. Então a palavra de Deus fala assim: ame o teu próximo. Alguém tem dúvida aqui, irmão, que Deus deseja que a gente ame o próximo? Alguém tem dúvida sobre a vontade de Deus? Aí agora você ora para amar o próximo? Aí ele fala assim: é difícil demais, pastor. Não dá para amar todo mundo, não. É porque você não ora, irmão. Porque se eu orasse, eu falo: Deus, me dá a graça de amar o meu próximo. Amar não é ter afeto por todo mundo, que a gente não tem afeto por todo mundo, mas amar é fazer o bem que eu posso fazer para o outro. A palavra de Deus ensina a perdoar. O que ela fala sobre o perdão? Vamos ver o que ela fala aqui. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então qual que é a orientação aqui? Quando alguém peca com você, quando alguém erra com você, em relação a perdão, a vontade de Deus, perdoar, né, irmão? E se você sentir dificuldade de perdoar, já que você sabe que é para perdoar, o que você tem que fazer a respeito disso então? Orar. Não é ficar olhando se o outro melhora, não, porque a gente fica olhando para ver se o outro melhora. Se eu olhar aqui, quem sabe eu consigo achar algum motivo para perdoar o outro, quem sabe eu consigo achar algum sinal, quem sabe ele mostra algum sinal de arrependimento. A palavra não diz isso, a palavra diz que nós devemos perdoar. E se eu não perdoo, eu preciso orar, para que eu aprenda a perdoar. Amém, querido? Então eu oro: Deus, a tua palavra diz que eu devo perdoar, o Senhor é perdoador, então me ensina a perdoar, e permaneço em oração de forma afirmativa até que eu consiga, de fato, perdoar, porque a natureza dos filhos de Deus é perdoadora. Se nós temos a natureza de Deus, se Cristo é filho de Deus, se nós somos filhos de Deus, a minha natureza já é perdoadora. Eu que eu não sei ainda, eu não aprendi, mas então eu posso crescer nesse processo, amém, querido? Aleluia. Aí quando você volta lá um pouquinho, no verso 11, ele fala assim: o pão nosso de cada dia, o que ele diz? Dá-nos hoje. Quando você está orando aqui, que você pede o pão para Deus, você pede na dúvida se Ele vai dar ou não? Você pede um pouco preocupado: será que Deus vai me dar o pão? Ou a oração aqui é: o pão nosso de cada dia, Senhor. Aí eu vou pôr um parênteses que não está escrito aqui, que já está providenciado, que eu sei que o Senhor já providenciou, que o Senhor é um Deus abundante, o Senhor é o meu provedor, o Senhor conhece as minhas necessidades, dá-me Ele hoje. Então é alguém que pede o pão na certeza que o pão existe, está vendo? Porque conhece a palavra, e eu sei que Ele é abençoador, eu sei que Ele é provedor. Então eu não peço o pão tentando extrair alguma coisa de Deus, porque a oração não é para mudar o coração de Deus, como se Deus não quisesse me dar coisas boas. Oração é para que eu conheça o coração de Deus e eu ore afirmando essa certeza. Amém, irmãos? Então quando eu não oro pedindo para que Deus me dê o pão, como se talvez Ele não fosse dar. Eu falo: ó Senhor, está na hora do almoço, me dá o pão. Amém, irmão? Filho, nós que está com vontade de comer lá na sua casa lá, vou fazer você voltar lá na infância agora. Todos nós vivemos a infância. Quando você tinha fome, você pedia comida na certeza que tinha comida ou com dúvida? Na certeza. Você tinha dúvida que havia boa vontade do seu pai, da sua mãe ou da sua família de te dar comida ou não?
Eu posso até dizer, irmão, que pode acontecer, infelizmente, algumas famílias acontecer isso. É verdade, infelizmente pode acontecer. Mas isso é uma coisa extrema. É muito difícil acontecer. Então o filho, quando ele pede o pão para o pai, ele não pede como assim: pai, por favor, pelo amor de Deus, me dá o pão. Aí ele fala assim: mãe, dá um almoço aí, estou com fome. Não é, irmão? Ele não está mandando a mãe dar, claro que não vai mandar, nem vai mandar o pai. Você já mandou seu pai dar alguma coisa para você? Sim ou não? Se tiver juízo, não, né, irmão? Fala sério. E seu pai e sua mãe tiver um mínimo de postura de pai e de mãe, de autoridade, você não teve a coragem. Porque você sabe que você nem pode fazer isso. E que se tem um coração que tem que ser transformado é o seu, né? Do seu pai e da sua mãe. Então a gente pede na certeza da bênção. Amém, querido? Então é muito estranho essas orações que ficam dando ordem para Deus, viu, irmão? Como se Deus tivesse que ser transformado e não o meu coração. Então oração não é tentar transformar o coração de Deus. Oração é, conhecendo o coração de Deus, pedir a Deus a graça de crer nisso. E orar como quem profetiza aquilo que conhece. Porque o profeta não profetiza aquilo que não é a vontade de Deus. Esses falsos profetas que ficam profetizando o que Deus não falou, é que causa confusão no nosso coração. Fala assim: mas eu posso orar de forma profética? Aliás, só tem uma oração que eu conheço, é profética. A oração que eu conheço ela é profética, porque ela está professando de forma afirmativa o que eu conheço da parte de Deus. Para que isso venha à existência, não porque Deus não quer, mas porque na verdade eu sei que Deus quer. Eu oro para que isso então se realize para a glória de Deus. Porque eu conheço Deus, amém, querido? Então a oração que vai nos santificando é essa oração que não tem intenção de mudar o coração de Deus, mas é a oração que é um elemento de transformação do nosso próprio coração. É quando eu estou consciente de cada palavra, de cada promessa. Amém, querido? Então eu posso orar a respeito da minha família e posso orar: Deus, sei que o Senhor quer salvar a minha casa. Então eu oro pela minha vida. Me dá graça, Senhor. Me dá graça de testemunhar do teu amor na minha casa. Amém, querido? Me dá graça, Senhor, de trazer palavras do Senhor para a minha família. Por que não, irmão? Que palavras, Senhor, que palavras, Deus, irmão, nós podemos orar: Deus, que palavras o Senhor deseja que eu ministre na vida da minha família. Irmãos, existem tantas situações que Deus quer trazer uma realidade que já está no coração de Deus e Ele quer compartilhar comigo e com você. Só que a gente não ora para conhecer o coração do Pai, aquele respeito, e às vezes a gente ora como gente pagã que tem necessidade, mas não sabe que já existe uma promessa. Irmão, eu sei da promessa sobre a minha casa, amém, irmão? Então eu não oro para a minha casa com medo de não ter promessa. Eu tenho promessa para a minha casa, amém, querido? Você crê nisso, irmão? Glória a Deus, você crê nisso? Existe promessa, então eu oro crendo na promessa. Então, já que existe promessa, o meu desejo é ser uma voz profética na minha casa e a minha oração ser palavra profética de acordo com a vontade de Deus. E eu trazer uma profecia sobre a minha casa, sobre coisas que às vezes minha casa teme, e que eu posso chegar e trazer uma palavra profética e não ter medo disso, porque eu sei que essa é a vontade de Deus e o Espírito Santo vai operar isso. Não é que eu dei ordem para Deus, não é porque eu falei agora que eu decretei, que eu declarei que vai acontecer, não, irmão. Isso é loucura, esse negócio de ficar declarando. É quando eu profetizo. E profecia não é declaração positiva, profecia é afirmação daquilo que eu conheço da parte de Deus. Porque eu orei, eu conheço a vontade de Deus. Aí Deus fala isso para a sua casa, eu falo para a minha casa, amém, irmão? Então o que eu e você temos que falar para a nossa casa, o que eu e você temos que falar para a nossa sociedade, para as pessoas que nós vivemos, é aquilo que nós conhecemos na intimidade com Deus e que Ele quer revelar-se. Aí eu oro para que isso então agora venha a realidade, como palavra profética. Entendeu a oração profética, irmão? Oração profética não é resultado das minhas boas intenções, dos meus interesses, e que agora eu estou tentando convencer Deus. E se eu falar, agora Deus vai ter que fazer. Isso é um desvio absurdo. Isso é uma coisa de um paganismo absurdo.
Mas é quando eu conheço a vontade de Deus, quando eu tenho tempo com Deus, quando eu estou orando, quando eu conheço a palavra, agora eu estou diante de Deus, e aí Deus me traz essa revelação ao coração, e agora eu oro de acordo com a revelação que eu tenho, porque Deus age segundo a sua vontade, mas Deus resolveu agir pela oração dos seus filhos. Então o que Deus deseja fazer, meu irmão, minha irmã, é revelar a mim e a você a sua vontade, para que a nossa palavra seja a palavra profética, porque o profeta fala da parte de Deus. E a única coisa que eu preciso falar para minha casa é a verdade. E se você não tem verdade para falar na sua casa, fica calado, não fala. Mas se tiver que falar, fala a verdade. É o que nós compartilhamos, falar a verdade em amor. Irmão, que você tiver que falar para alguém, fala se for verdade. Fala para o seu irmão, para a sua irmã, aquilo que você ouviu da parte de Deus e que é verdade. Se for para julgar, fica calado. Se for para dar um juízo, palavra de juízo, fica calado. Porque isso pode ser realidade, mas não é a verdade. E nós somos chamados para o ministério profético, que é ouvir de Deus e falar da parte dele. Oração é ouvir de Deus pela palavra e afirmar isso de forma positiva, amém, irmão? Isso é oração. Essa é oração madura. Ah, pastor, posso orar de forma imatura? Sim, irmão, você ora, Deus se entende a sua imaturidade, mas vai te trazer para a maturidade. Porque o imaturo, ele ora às vezes sem conhecimento, sem entender. O filho ora para aquele que conhece. Então a oração é desenvolver uma relação de intimidade com Deus. É uma conversa entre pessoas conhecidas, para que um conheça o coração do outro. É uma conversa entre amigos, para repartir coração. Amém, querido? É para repartir coração. É para que essa palavra seja conhecida. Então ele é um ato profético, firmado na palavra de Deus, que traz as promessas de Deus, a presença do próprio Deus, para que o Espírito Santo então realize a obra. Senão, qual que é o sentido de orar? Porque muitas vezes a nossa oração é apenas a expressão do nosso desejo. Crianças oram desse jeito, mas a oração dos filhos maduros é o resultado da conversa com o Pai, pela palavra e pelo Espírito. O resultado de quem ouviu a palavra e quem está conversando com o Pai a respeito dessa palavra. Essa é a oração profética. É essa oração que traz a realidade, a existência das coisas. Pela palavra, todas as coisas são criadas. Pela palavra, o que não existia veio à existência. E pela palavra dos filhos de Deus, que eu ouvi do Pai, eu posso trazer existência à salvação da minha casa. Amém, querido? Em nome de Jesus, irmãos, eu tenho orado para que a gente compreenda como igreja a nossa vocação profética nessa geração, a começar pela nossa casa. Amém, irmãos? Quando eu estou ouvindo a parte de Deus e quando eu tenho essa consciência da palavra e eu oro de forma positiva, e aí pela oração as coisas são santificadas. Como é que a sua casa vai ser santificada? Pela oração. Quando eu estou me santificando em favor dela, e aí eu oro pela vontade de Deus, eu vou santificando a minha casa, amém, querido? A palavra de Deus fala que quando uma mulher é casada com o marido e ela crê no Senhor Jesus e ele é incrédulo, ela fala que pela santidade da mulher, o marido é santificado. E se o marido está casado com a mulher e ele converte, a mulher não converte, eu não falo para ele deixar a mulher, muito pelo contrário. Agora, por sua santidade, a sua esposa vai ser santificada. Se uma família tem filhos e se torna crente, o pai e mãe se tornam crentes, e seus filhos não são crentes, pela sua santidade, pela oração, seus filhos são santificados, irmão. Amém, querido? Então eu tenho que me santificar em favor da minha casa, em favor das minhas relações e orar. Amém, querido? Conhecendo e orando, crendo. Sabe por que chamar a realidade aquilo que ainda não existe? Sabe, é crer nisso, que essa é a nossa natureza. Então a oração tem esse tom. O tom da oração é o tom da certeza. A oração da fé. A oração da fé não é um chute, não é uma aposta. A oração da fé é uma certeza. Aquilo que eu sei a respeito da vontade de Deus para as pessoas com as quais eu vivo. Amém, querido? Então a oração é como um instrumento que liga quem? O abençoador, que é Deus, e a pessoa que precisa ser abençoada nas suas necessidades. Amém, irmão? Aleluia, irmão.
Porque a gente às vezes não se lembra disso, irmão. A oração é esse instrumento, esse meio que Deus nos deu graciosamente para ligar o abençoador com a pessoa que vai ser abençoada. Não é que Deus não queira abençoar, não. É porque Deus fala assim: eu quero abençoar tal pessoa. Aí eu oro para que essa bênção se cumpram, porque essa é a vontade de Deus, é a vontade que eu conheço, e eu me disponho a ser o instrumento primeiro dessa bênção, dessa graça de Deus, amém, querido? A ser aquele que tem a palavra da parte de Deus, que ora de forma afirmativa, segundo a verdade que eu conheço, mas que tem palavra para a minha casa. Amém, irmãos? Então é nesse sentido, né, que a gente deve estar sempre orando. Orai sem cessar. Sabe que se a gente percebesse a realidade desse mundo espiritual e da vontade de Deus, nós seríamos um povo que orava sem cessar. Um povo que não precisa fazer reunião de oração para orar, mas um povo que faz reunião de oração para orar com mais intensidade, porque é um povo que ora. Não pode ser uma igreja que se reúne para orar e depois não ora. E só ora nos momentos que se encontram. Esses momentos que nós nos encontramos são a oportunidade de nós orarmos mais intensamente. Os momentos a só com Deus é o momento de orar intensamente também. Mas deve ser uma igreja que ora sempre. Sabe, uma igreja que crê nisso. Aí eu queria trazer para você também uma coisa sobre a oração. Aí você fala assim, e jejum? Que é uma coisa que as pessoas têm dúvidas sobre jejum. Sabe, querido, sobre jejum a gente vai vivendo muitas realidades, depois a gente vai aprendendo certas coisas. A gente às vezes já fez muito jejum, que eu falo assim, jejum religioso, que a gente tratou o jejum como dieta. Nós não vamos comer certas coisas. Hoje eu falo para trás, Deus é gracioso, porque na nossa infantilidade, Deus até nos abençoava nisso. Mas jejum não é você se abster de alimentos, não é uma dieta, não é você mudar, às vezes a forma de comer, mas é você deixar o alimento para se dedicar exclusivamente à meditação e oração. Então o jejum é muito abençoador quando eu falo, eu vou deixar de me alimentar por esse tempo para fazer uma coisa exclusiva, orar com intensidade, meditar com mais intensidade, porque eu devo orar sempre. Então o jejum ele não tem poder de fazer nada, mas o jejum é o desejo do meu coração de trocar o alimento, de deixar o alimento cotidiano pelo alimento da palavra, e nisso nós devíamos jejuar, amém, irmãos? É isso que é mais importante. Então não importa que tempo que você jejua, porque a gente já teve essas dificuldades, né, irmão? Fala sério, né? Aprende coisa errada sobre jejum. Se jejuar, fulano jejuou só 6 horas, que jejum é esse? Irmão, se alguém ficou 6 horas jejuando, dedicou a meditação à palavra, tem mais valor que quem ficou 24 horas sem comer, não orou, não leu a palavra. Religião, só isso. No final, quem jejuou 6 horas, mas gastou 6 horas esse tempo diante de Deus, na palavra e na oração, a vida dele está sendo transformada. Amém, irmão? Então jejum não é se você come carne ou não come carne, não é se você vai fazer só comida, você vai tomar uma decisão vegana na sua vida daquele tempo, ou isso e aquilo. A gente pega lá o jejum lá de Daniel, a gente faz umas ligações meio complicadas que não tem nada a ver. Nós vivemos a dispensação do Espírito, irmão. Ele habita conosco o tempo todo. Então o jejum é separar um tempo para orar intensamente, meditar com intensidade, deixar o alimento por causa disso, amém, querido? Aleluia, irmão. Aí tem valor e é importante, e é uma coisa particular. Porque às vezes eu posso falar assim, não, irmão, nós vamos jejuar aqui agora, né? E a gente já fez isso, hoje eu resisto a isso no meio da igreja. Pastor Mário não fala de jejum, resista a isso, sabe por quê, irmão? Porque não adianta eu propor a igreja ficar em jejum e as pessoas estão trabalhando e não tem tempo, ou simplesmente ficam sem comer e vão achar que depois que elas fizerem isso, agora Deus está devendo alguma coisa para ela, porque afinal de contas ela está mais espiritual. Não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é eu realmente buscar esse tempo de Deus. A igreja toda deve jejuar. A igreja pode, nós podemos ter momentos que nós podemos falar assim, irmão, vamos separar tempo para jejuar. Mas cada um tem que viver a sua realidade. Porque vira religião. Porque jejum é isso, irmão. Não é dieta. Não é se abster de alimento. É trocar de alimento. É buscar a palavra de Deus. Amém, querido? Para que a gente cresça, né, no conhecimento dele. Então, a vida de oração, na verdade, irmão, a minha vida de oração, a sua vida de oração revela o tanto que você foi transformado no seu entendimento.
Quem não ora, provavelmente não está sendo transformado no entendimento. Nós precisamos ser um povo que ora. E esses são, então, quando a gente volta lá no texto que nós estávamos lendo, volta lá Efésios capítulo 4, por favor, para nós concluirmos. Quando você volta lá no texto, aí ele fala que ele concedeu todos esses ministérios do verso 11 com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou à maturidade, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a nossa oração. Amém, querido? Que todos alcancem, pela palavra e pela oração. Que todos sejam equipados pela palavra e pela oração. Amém, queridos? Pela palavra e oração nós somos equipados. E se nós não somos equipados, ninguém pode dizer que não tem o equipamento necessário. Não existe desculpa para ninguém não estar trabalhando na edificação da igreja. Amém, irmão? Ouça isso em nome de Jesus. Eu creio que eu falo isso da parte do Espírito Santo. Irmão, não existe justificativa para nós não estarmos, cada um de nós, individualmente, comprometidos com a edificação da igreja. Em Cristo nós fomos equipados. A questão é se nós aprendemos pela oração e pela palavra a usar o equipamento. Ninguém pode dizer para mim que não tem equipamento. Sabe que às vezes lá na fábrica, lá na empresa, a gente dispõe os equipamentos, a estrutura para as pessoas trabalharem, o procedimento correto, a orientação e o treinamento. E aí ninguém pode dizer: eu não estou equipado. Fala, está equipado, o equipamento está aí. Aí eu não sei trabalhar com isso. É porque eu não quis aprender. Porque aqui tem treinamento, aqui tem oração, tem equipamento, tem ferramenta para todo mundo. E se alguém não está trabalhando aqui, é porque é imaturo, não quer e não quis aprender. Os equipamentos estão aí. Está entendendo isso, irmão? É desse jeito. O equipamento já nos foi dado pelo Espírito Santo. Nascemos de novo da água do Espírito, somos habitação do seu Espírito, a palavra já está em nós. A questão é, queremos aprender a usar esse equipamento? O mistério da palavra e da oração é que nos equipa. Nesse sentido, então, ele nos ensina a usar um equipamento que já existe. Eu e você recebemos tudo que precisamos para edificar a igreja, para ser uma bênção nas nossas relações, na nossa família, na sociedade onde nós estivermos. A gente só não vai cumprir isso se a gente não quiser aprender a usar equipamento, negligenciando a palavra, negligenciando a oração. Que Deus nos dê graça e que esse seja a nossa preocupação, uma preocupação que nós temos aqui na Igreja Vida, equipar as pessoas para a vida. E a vida que Deus quer, que a gente seja equipado, irmãos, é para esta vida, não é para a eternidade. Para a eternidade nós já estamos prontos. A palavra e oração é que nos prepara para usar o equipamento que já nos deu, para que nessa vida Deus seja glorificado através da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Vamos orar. A palavra no verso 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, toda verdade que vem pela palavra, que vem da boca de Deus, e agindo em amor, respondendo essa palavra. Jesus disse: aquele que me ama guarda a minha palavra. Então diz verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, de todas as pessoas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, querido? O poder de Deus sobre nós, sobre a igreja do Senhor, é o poder de amar. Amém, querido? Em Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os lugares. O poder de amar. Amém, querido? A palavra traz isso ao meu coração, e pela oração eu respondo a essa oração, e a resposta da palavra e da oração sempre será amor.
o poder de amar, amém? Pede a Deus para ministrar isso ao teu coração. Ora ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, a crescer em maturidade, a responder a tua vontade pela palavra, pela oração, em nome de Jesus. Santifica-me, Senhor, em nome de Jesus, amém? Fala com o Senhor.